Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Renato Baggio, aqui no Inglês que Cai da Prova, do Aprova Concursos, que é esse presente que a gente dá para você. Resoluções de questões comentadas, certo? Por uma razão bastante simples. Nós tivemos uma reunião e chegamos à seguinte conclusão. A gente sabe o que cai na prova? Sim, a gente sabe, eu sei o que cai na tua prova de inglês. Então, vamos contar um pouco disso para os nossos alunos e nossos futuros alunos. É isso. Então eu tô aqui para te dizer o que cai na prova. Hoje estou de verde, primeira vez, nosso 17º programa, e lá no teaser, que eu faço uma propagandinha sobre a próxima aula, eu te digo o que a gente vai ter, eu falei para você da banca IDECAM, né? E perguntei para você, sabe o que é IDECAM? Pois bem, hoje nós vamos corrigir uma questão da banca IDECAM, que é essa banca aqui, ó, tem um nome esquisitão que significa Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural, Assistencial Nacional. É isso que significa a sigla IDECAM, beleza? E por que eu escolhi uma questão da IDECAM e por que eu incluí ela agora nesse pacote de bancas que nós vamos estar aí sempre comentando com vocês? Porque mesmo que você não vá fazer uma prova cuja banca seja a IDECAM, eu recomendo que para as provas de inglês você resolva algumas questões da IDECAM para treinar. Cara, é assim, ela tem uma conformidade, ela vem em consonância com o que as melhores bancas cobram, nessa pegada sinistra que o inglês ficou muito bruto nos concursos públicos, né? A gente tem comentado isso, você tem verificado isso, né? E então ela serve para você treinar. Mesmo que a sua banca não seja a IDECAM, treine resolução de questões de inglês pela banca IDECAM, vale muito a pena porque o grau de exigência dela, ela também vem dando tapa na cara, sabe assim? Banca bruta mesmo. E nós vamos resolver aqui uma questão com vocabulário técnico e de um aspecto, né, gramatical com influência na questão interpretativa muito recorrente. O que a gente vai ver hoje aqui cai demais. Então, olha o quanto você vai ganhar através dessa questãozinha aqui da IDECAM, beleza? São 2 parágrafozinhos, vamos à leitura e você sabe como é que é, né? A gente faz uma leitura, depois a gente traduz, fique tranquilo, vamos embora. Olha o que ele diz aqui, evidentemente que eu uso essa simbologia para dizer que eu cortei um pedaço do texto, porque o objetivo aqui é ser bem sucinto. Vamos lá. But over the last 5 years or so, China has changed to a more Western style, holistic system of considering applicants. If you're fluent in French, you have a better chance of getting into a good university in China. That used to not be the case, says James Zealy, a dean at Hong Kong University of Science and Technology. This widens the gap because rural teachers are generally less equipped to offer their students a well-rounded education. Essa palavrinha veio junta no texto, normalmente ela é usada separada aqui, tá certo? Mas como ele adjetivou, né, aquele nosso famoso macete da garota bonita, aliás, eu tenho recebido alguns feedbacks na minha rede social particular, né, no meu Facebook. Muito legal, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado por terem gostado aí do macete da garota bonita. Quem não conhece, tá vendo essa aula pela primeira vez, corre nos programas anteriores. Lá nas edições anteriores, nas primeiras, você já vai saber o que é o macete da garota bonita. E olha aqui, ó, aqui eu tô falando de educação, o que vem na frente indica que tipo de educação é, portanto esse é o nosso adjetivo, que segue o padrão do quê? Do beautiful girl. Lembra desse macete, ó? Beautiful girl. Qual era o macete mesmo? Ah, tá. O adjetivo vem na frente do substantivo. Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Leio de lá pra cá. Vou fazer a mesma coisa com o nosso texto. Então aqui, ó, garota bonita. Educação bem equilibrada. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos ler o texto inteiro dessa vez para depois a gente traduzir? Continuando o que ele está dizendo. What's more, as wages continue to rise, the temptation to leave high school and enter the workforce early skyrockets. Good high schools can cost $3,000 for 3 years, and a high school age laborer can earn $150 a month. That's a cost differential of about $8,400, a fortune for poor peasant families. As long as China struggles to educate its rural poor, it's staring down a future with an underclass 100 million strong. Caramba, o que isso quer dizer? Vamos voltar ao texto. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, olha só. É claro que aqui a gente faz uma tradução contextualizada. Eu sou absolutamente contra a tradução ao pé da letra, até porque um mesmo vocábulo tem várias traduções no inglês, então de fato você precisa ver qual é a tradução para aquele contexto, legal? Vamos dar uma olhadinha? Bom, de cara aqui, ó, a gente já vai ver uma palavrinha que está destacada aqui, ó, que vai ser cobrado da gente, tá bom?
Então deixa eu falar dela um pouquinho antes aqui, olha só. A palavrinha as tem várias traduções e realmente ela é muito recorrente, cai demais nos textos e nas bancas. O que ela pode ser, o que pode ser a tradução dela? Nossa, mas é muita coisa mesmo. Ela pode ser traduzida como, ela pode ser traduzida como já que, ela pode também ser o nosso porquê, ela pode ser à medida que, ela pode ser a palavra enquanto, etc. Verdade, verdade. Por exemplo, as, tão quanto. E no texto tem um as long as, que é outra coisa. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui comigo, olha só. Ele diz assim, mas, então é a continuidade do texto, mas ao longo dos últimos 5 anos, mais ou menos, né, or so, quer dizer mais ou menos, nos últimos 5 anos, a China mudou, esse é um tempo verbal que eu não posso traduzir ao pé da letra, tá? Mudou para um sistema mais estilo oeste, né? Ou seja, aqui o western style no sentido de ocidental, um estilo mais ocidental, holístico, de considerar os candidatos. Então aqui ele está falando do quê? De candidatos para o ensino superior. E aqui ele está adotando, a China está adotando um sistema mais holístico, quer dizer, mais abrangente, né? E mais estilo oeste, ou seja, falando do globo, estilo ocidental. Legal? Aí eu queria dizer aqui, ó, abre aspas, é alguém falando. Quem tá falando? O Dean. Dean não é nome não, tá? Dean significa a palavra reitor. Então ele fala, se você é fluente em francês, você tem uma chance melhor de conseguir, ó, de conseguir entrar numa boa universidade na China. Isso não costumava ser o caso. Disse o James Lee, um reitor na Universidade de Hong Kong de Ciência e Tecnologia. Olha que legal, e eu não posso deixar de destacar o fato de que, quando eu tenho um verbo imediatamente após uma preposição, olha aqui, ó, isso aqui é uma preposição, eu sou obrigado a colocar ing nele, e esse ing não é gerúndio, não tem nada acontecendo. Viu como é que eu traduzi ali no texto? Chances de, ó, uma chance de conseguir, get into, conseguir entrar numa universidade da China. Legal? Então ele está dizendo que quando você hoje domina outros idiomas, você tem uma chance melhor de entrar. Olha que bacana. O que mais ele continua dizendo? Isso amplia, widens, né? Abre, amplia, wide quer dizer largo, que aqui ele verbalizou. Amplia a lacuna. Por quê? Professores rurais são geralmente menos equipados para oferecer aos seus alunos, offer their students, uma educação bem equilibrada. A gente sabe que isso é uma realidade no mundo todo, né? Quanto mais no interior esses professores se encontram, menos recursos, menos tecnologia, né? Então, aqui a questão do texto trabalha isso. Ele continua dizendo assim, a parte que nos interessa para resolver a questão agora. What's more, além do mais, essa é a tradução, eu não vou traduzir ao pé da letra isso aqui, além do mais, à medida que, olha aqui que nós vimos uma dessas possíveis traduções, tá? No texto, a melhor tradução para o as, nesse contexto, fica justamente essa daqui, ó. À medida que os salários, wage, é a mesma coisa que salary. Aí você fala, mas por que ele pôs wage e não salary? Ué, por que a banca vai facilitar se ela pode dificultar? É isso, cara, eu tenho dito para vocês. É esse o nosso compromisso semanal com você. Melhorar o teu vocabulário, entre outras coisas, porque as bancas vêm batendo de tudo que é jeito e não querem saber. E minha opinião quanto a isso, tem que ser assim. Se não for assim, não vai nivelar, né? Então vem comigo, olha só. O que ele diz? À medida que os salários continuam a aumentar, a tentação de deixar o ensino médio, high school se refere ao ensino médio, né? Aquela educação antes da faculdade. E por que deixar aqui no sentido de sair, abandonar a escola e entrar no mercado de trabalho, o workforce, a força de trabalho, cedo, precocemente, dispara. Olha que interessante a palavra skyrocket. Eu sei que sky é céu. Céu. E eu sei que rocket é foguete. Olha o que esse cara fez. Ele juntou as duas palavras e verbalizou ela, transformou isso num verbo. Mas o que o foguete faz? Ué, ele sobe muito rápido, né? Porque justamente essa força de impulsionamento do foguete para escapar da gravidade do planeta. Ele pegou esse termo e verbalizou, que aliás é bem comum isso no inglês, tá? Então falou aqui que dispara, quer dizer, sobe muito rápido. A tentação dos alunos que têm idade já para começar a trabalhar e querem sair da escola para ganhar uma grana, dispara. E ele fala o seguinte, ó, lá na China, né? Boas escolas de ensino médio podem custar até $3.000 por 3 anos. E
um trabalhador com idade de ensino médio pode ganhar $150 por mês. Isto é um diferencial de custo de mais ou menos $8.400. Uma fortuna para famílias camponesas pobres. Por quê? Porque se o cara ficar na escola, ele vai gastar 3 mil. Se ele sai da escola e vai para o trabalho, ele pode ganhar até 8.400. Olha a diferença que dá, certo? E lá na China, eu não sei se você conhece um pouco essa realidade, né? Mas como é que funciona lá na China? Pegar um exemplo que eu sei, tá? Se você vai fazer uma massagem com um especialista lá na China, uma massagem com uma pessoa especializada, porque existem N tipos de massagem. Sabe quanto custa a hora e meia de massagem com uma pessoa especializada? Né? 1 hora e meia de trabalho em cima de você ali fazendo uma massagem nas suas costas, aquelas massagens medicinais, eu acho fantástico isso na China. Sabe quanto? $1. $1, maluco! $1 para a pessoa trabalhar por 1 hora e meia. Eu tô falando de você ganhar em 1 hora e meia de trabalho 3 pila. Caramba, cara, é R$3. Então é muito desvalorizado. Pensa nesse apelo aqui, entende? Leva isso para esse contexto, né? Os caras falam, vou trabalhar, não vou estudar, né? Porque lá eles têm uma realidade, né? Superpopulação, muita gente carente de fazer algum dinheiro. E aí ele diz o seguinte, ó. As long as, eu não falei desse as que pode ser usado em vários contextos, essa expressão toda significa contanto que. Então, esse as daqui já é diferente de todas essas possibilidades que eu pus para você. Então, essa palavrinha é realmente uma palavra-chave, tá? Não só uma palavra-chave que compõe o texto, mas a nossa questão hoje é sobre ela. Olha lá. Contanto que a China, as long as, né, ela lute para educar a sua população, né, its rural poor, seus pobres rurais, ela estará staring down. Cuidado com essa palavra. Stare é olhar fixamente para alguma coisa. Então, se eu olhar só para essa palavra aqui, eu vou ter um entendimento do texto, mas eu preciso olhar para o todo. Quando eu olho para essas duas palavras juntas, o stare mais essa preposição, ela vira o que a gente chama de verbo frasal, que é um phrasal verb, que muda o significado. E a gente já sabe disso. Uma preposição pode mudar o significado do verbo que a acompanha, certo? Então, o que é o stare down? Stare down significa, entre outras coisas, não é olhar para baixo, não. Se você fosse jogar num tradutor do Google, isso aqui ele ia dizer olhando para baixo. Não. Stare down aqui é no sentido de encarar ou enfrentar. Enfrentar. Sabe assim, como é que eu posso te ajudar nisso? Sabe quando você fica olhando para alguém intimidando a pessoa, intimidando, encarando, e a pessoa vai, essa ideia, né, como é que é? Submetendo, não é submetendo, mas enfim, né, você vai subjugando a pessoa. Essa é a ideia do stare down, de você encarar, enfrentar e você vencer, né? A pessoa vai para baixo, você cresce. Essa é a ideia. Então aqui ele está dizendo o quê? As long as China struggles, né? Então, contanto que a China lute para educar os seus pobres rurais, né? Ela estará encarando um futuro com uma subclasse de 100 milhões de pessoas. Eu sei que strong aqui significa forte, mas aqui ele está dizendo uma força de trabalho de pessoas, de 100 milhões de pessoas, certo? 100 milhões de pessoas é muita gente. Você fala, mas na China tem bilhão. Pois é, mas o Brasil tem 200 milhões, seria metade da população brasileira. É muita gente. E aí ele puxa justamente daqui, ó. Ele vai puxar justamente daqui, ó, para resolver a nossa questão, tá bom? What's more? Além do mais, à medida que... Vamos fazer isso aqui, já que eu já te cantei a pedra, vamos ter esse as, olha só. À medida que os salários continuam a aumentar, a tentação de deixar a escola do ensino médio e entrar no ambiente de trabalho precocemente dispara. Quer dizer, então, você concorda que essa frase é a mesma coisa que dizer que a tentação de a pessoa ir para o mercado de trabalho e deixar a escola dispara como consequência dos salários altos? Você concorda comigo que a ideia aqui que esse as, à medida que os salários aumentam, quer dizer que o salário aumentando causa um êxodo das escolas? Concorda comigo? É essa a ideia que esse as está transmitindo. Ele está transmitindo uma ideia de causa. Os salários continuando a aumentar causam a evasão do ensino médio. E a questão cobra bem isso. In the sentence, what's more, as wages continue to rise, the temptation to leave high school and enter the workforce early skyrockets. A palavra as estabelece uma ideia do quê? De contraste? Não, não é contraste como seria uma conjunção como but, mas, however, não. De resultado.
Não, a gente disse o quê? Que esse S traz uma ideia de que isso causa a evasão. Causar não é resultado, não é ênfase, não é igualdade. Ele não é igualdade porque existe a expressão as qualquer coisa as, que significa tão qualquer coisa quanto. Tá vendo como a ESAF brinca com aspectos gramaticais para confundir o aspecto interpretativo? Essa é uma questão difícil. Não fosse, ela não estaria aqui. A gente não estaria falando dela. Então o que essa questão diz? Que esse as realmente dá uma ideia de causa. O aumento do salário causa uma evasão escolar. Difícil, necessária interpretação correta, uma vez que o próprio as tem várias possibilidades de uso. Pegou essa? Gostou da IDECAM? Pô, eu gosto bastante, é claro. As coisas parecem mais complexas no primeiro momento, mas à medida que você vai se inteirando, à medida que você vai praticando aqui conosco, você vai perceber uma evolução. É inevitável. Então, muita tolerância consigo mesmo, né? Seja paciencioso consigo mesmo. Eu sei que a ansiedade, a vontade de fazer uma prova logo, tudo tem o seu tempo de maturação, inclusive o seu inglês. E nós estaremos aqui sempre para lhe ajudar. Precisou de mim? Entra lá no meu Facebook, Renato Baggio, entre em contato comigo ou deixa um comentário aqui no vídeo que a gente responde. E se você quer uma banca, pô, me pede aí que banca você quer resolver, aí eu trago as questões para você, ou você pode até sugerir uma questão específica, tá certo? Entra lá no site do Aprova, que é www.aprovaconcursos.com.br, entra na parte de questões que não precisa cadastro algum, escolhe a questão que você quer lá e me passa o link. Eu vou lá, vejo a questão, resolvo para você aqui comentado. Um grande abraço, até o nosso próximo programa com outra banca, uma banca diferente, bruta, que a gente já resolveu uma questãozinha dela antes. Vamos falar dela de novo. Um grande abraço, bom estudo, até lá!